Olá, bem-vindos a mais um Duas Rodas News, programa totalmente dedicado ao motociclismo, levando até você o que tem de mais importante do mundo das duas rodas, com dicas de pilotagem, de segurança, de manutenção, lançamentos, avaliações e tudo mais que tiver de importante no mundo das motos. Vocês lembram do Augusto BR? Aquele motociclista estradeiro de 72 anos que bateu papo com a gente aqui no Duas Rodas News? Chega o final de semana, muitos motociclistas acordam cedinho, pegam suas motos e partem ao encontro de seus amigos para pegar a estrada. O Triumph Experience é uma ação oficial da marca inglesa que proporciona uma experiência incrível, mesclando riquíssimo aprendizado em pilotagem e muita diversão. Seguindo a história com a evolução das motocicletas, chegamos ao momento onde foram criadas algumas das principais marcas atuais. A Kawasaki Z800 é uma naked arrebatadora, que atrai olhares curiosos por onde quer que passe. O Duas Rodas News vai para um rápido intervalo e volta já já. Vocês lembram do Augusto BR? Aquele motociclista estradeiro de 72 anos que bateu papo com a gente aqui no Duas Rodas News? Augusto, você é motociclista há quase 60 anos, hoje com 72 anos de idade. De onde veio essa motivação? Veio de família? Não, eu acho que isso é uma coisa, em mim pelo menos, natural, porque eu com 15 anos ganhei uma Lambretta, que foi a primeira moto que eu andei na vida, e daí comecei a viajar, porque eu sempre gostei de viajar, eu nunca gostei de andar de moto em cidade. Eu gosto de sair das cidades, eu gosto de estrada. A minha ideia é sempre ir cada dia mais longe, eu tenho tentado fazer isso. Então eu acho que esse talento que eu tenho para a estrada, essa resistência que eu tenho para a estrada, na minha idade, isso tudo junto me incentivou mais ainda a praticar o motociclismo estradeiro de longa distância. E aí eu me sinto assim inteiramente fora do mundo, não há problema que me afete, eu não penso em nada, aquela integração com a natureza, aquilo é a coisa mais deliciosa do mundo. Pois é, no último dia 8 de março ele pegou a estrada dando início ao Projeto Brasil Total, que tinha comentado com a gente no bate-papo, onde ele vai rodar de moto todo o país durante cerca de 70 dias. Eu estive em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, com a equipe da Luau TV, acompanhando de perto os primeiros quilômetros dessa aventura. Confere aí. Augusto Lins e Silva, mais conhecido como Augusto BR, segue para gravar mais uma vez seu nome no livro dos recordes. Bom, o meu objetivo principal, depois que eu trouxe 2 recordes internacionais para o Brasil, na terceira idade, quero deixar isso bem claro, porque hoje eu sou recordista mundial da terceira idade, com uma viagem que eu fiz ao Alasca, ida e volta, e com uma viagem cortando os 3 continentes, europeu, asiático e africano. E me faltava um recorde nacional para a terceira idade. E eu vou buscar esse recorde agora visitando todas as capitais, Distrito Federal e 1.500 cidades brasileiras, rodando aí uma média de 32 a 35 mil quilômetros em 65 dias. A aventura começou no dia 8 de março de 2014, partindo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu agora saio Belo Horizonte, durmo em Belo Horizonte, depois Brasília, Goiânia, Palmas, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, no Acre, aí atravesso de Porto Velho para Manaus de barco, porque a estrada lá acabou, está toda coberta. De Manaus eu vou até Roraima, volto, aí pego um navio para Belém, porque não tem estrada. De Belém eu vou até o Amapá para ir ao Oiapoque e o Cabo Orange. Depois volto para Belém, Maranhão e aí desço todo o Nordeste até Vitória, Espírito Santo.
Vitória, vou para o interior de São Paulo, pego Campo Grande, Mato Grosso do Sul e desço. Faço Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Chuí. Augusto BR carrega em sua moto um rastreador por GPS, que diz sua posição exata 24 horas por dia. E você pode acompanhar quilômetro a quilômetro o trajeto pelo site do Duas Rodas News, com o mapa em tempo real e também os relatos e fotos enviados pelo motociclista. Não deixe de acompanhar. Muito obrigado e até a volta e que a gente não perca esse contato, porque o Duas Rodas News é importante para o motociclismo do Rio de Janeiro. Nos meus frequentes passeios e viagens pelas estradas do Brasil, tenho a oportunidade de observar de perto uma sequência de acontecimentos que me preocupam bastante, pois são coisas aparentemente simples, mas que podem ocasionar sérios acidentes. Dá uma olhada nessa dica para tornar suas viagens em grupo cada vez mais seguras. Chega o final de semana, muitos motociclistas acordam cedinho, pegam suas motos e partem ao encontro de seus amigos para pegar a estrada. Cena comum, não é? Cada vez mais comuns também estão os acidentes envolvendo grupos de moto, com índices crescendo de forma assustadora. O pior é que vários fatores levam a crer que grande parcela desses acidentes acaba sendo gerada por pura falta de conhecimento e experiência, e não só por imprudência como a maioria das pessoas pensa. Por isso, venho compartilhar agora uma parte do que precisa ser observado com mais atenção, especialmente em viagens em grupo. É imprescindível combinar antes o roteiro, para que fique bem definido onde serão os pontos de encontro, locais de parada e tudo mais. E uma dica a mais que dou é que para estradas com pedágio, todos deixem o dinheiro correspondente com o líder, ou motociclista designado por ele, pois desse modo agiliza-se muito a passagem nas praças de pedágio. Toda viagem em grupo tem que ser feita em formação, como na Esquadrilha da Fumaça, por exemplo. Isso permite que os indivíduos estejam em uma distância segura entre si e possibilita uma boa margem de manobra e frenagem. As formações mais comuns são em fila dupla, o famoso zigue-zague, e em fila única, a fila indiana. Particularmente prefiro em zigue-zague, pois ocupa-se toda a largura da faixa de rolamento, garantindo mais segurança ao pelotão. Por falar em pelotão, há dois personagens indispensáveis que precisam ser combinados no briefing da viagem, que são o chamado ponta ou ponteiro, que é o líder, se mantendo à frente, com responsabilidade de conduzir o grupo, e o ferrolho, que fechará o grupo. É obrigatório que seja definido quem ocupará esses dois cargos na viagem, pois a presença deles evita a dispersão do pelotão e servem como referência de trajeto e sinalização. Um terceiro personagem importante em grupos maiores é o batedor, que se responsabiliza pela inibição da dispersão, quase que como um pastor de ovelhas, orientando o grupo pelas laterais quando necessário, e também fazendo a contenção do trânsito em trechos de cruzamentos de vias. Uma ação que também é indispensável, não só em grupo, mas também no dia a dia, é a sinalização e o uso dos retrovisores. Antes de qualquer manobra, olhe com atenção se não vem ninguém e sinalize que fará a manobra. É comum ter alguém mais lento atrás e aparentemente dar aquela sensação de poder ultrapassar. Mas e se o veículo de trás resolver acelerar ao mesmo tempo? É batida ou pelo menos um bom susto na certa. Lembre-se que sempre poderá ter alguém mais rápido que você.
Sinalize sempre, mesmo que para uma simples mudança de faixa. Em um grupo, a definição da velocidade é sempre pelo componente mais lento, e o ponteiro deve estar atento a isso. É comum, principalmente em grupos de motos esportivas, parte dos motociclistas querer dar aquela estilingada, acelerar um pouco mais forte, mas nunca se deve deixar o grupo espalhar. A conduta ideal nesse caso é separar em 2 pelotões, sendo um dos mais velozes e outro dos mais lentos, cada um com seu ponteiro e ferrolho. Ou então manter um pelotão só, e quem quiser dar aquela acelerada é só sair do bonde, dar a sua estilingada e parar mais à frente, no acostamento, à espera da passagem do pelotão, voltando ao grupo normalmente. Só faça uma ultrapassagem se você for se manter mais rápido que o indivíduo ultrapassado. Vi muitos casos em que o motociclista ultrapassou o outro e depois freou, inclusive em curva, o que é mais preocupante e inadmissível. Para o motociclista que foi ultrapassado, o pensamento é de que você está acelerando e permanecerá acelerando. Não vai esperar uma frenagem, que se ocorrer poderá resultar em acidente. Para aqueles motociclistas aspirantes a pilotos de moto velocidade, o mais recomendado é que andem em autódromos, tendo em vista a série de riscos que temos nas estradas, especialmente no que diz respeito a sujeiras na pista. É comum ter óleo ou areia no asfalto, e pegar um desses numa curva pode ser fatal. Atenção especial em estradas com obras, pois a entrada e saída de caminhões e tratores deixa enormes rastros de resíduos escorregadios. Por melhor que seja o seu conjunto de pneus, pisar na areia ou no óleo não há habilidade que segure, amigo. É chão. Outra coisa que na prática nem era para eu precisar falar é sobre o uso do equipamento de segurança. Mas como ainda tem muita gente que insiste em não usar, vou continuar batendo na mesma tecla e dizendo: nunca saia de moto sem ele. Use pelo menos o essencial, que é o capacete, a jaqueta com as proteções e as luvas. Mas recomendo que usem também a calça com proteções e as botas. E para pilotos de motos esportivas, o mais indicado é o uso do macacão de couro. Usando esse equipamento, no caso de uma queda, eles literalmente vão salvar a sua pele. Seguindo essas dicas básicas e sempre mantendo respeito às pessoas presentes na estrada, além do foco na pilotagem, é claro, a viagem do seu grupo tenderá a trazer somente boas recordações e belas histórias para contar. Vamos para um rápido intervalo e o 2 Rodas News volta já. Já pensou em passar um dia inteiro numa aventura fora de estrada, com uma moto só para você, mas sem ter que se preocupar com tombos e quebras, que são super normais? Então você vai gostar dessa novidade da Triumph, com um curso off-road com uma proposta bem diferenciada, focada no aprendizado e na diversão. A convite da Triumph, eu tive em Votorantim, São Paulo, conhecendo de perto essa experiência. Dá uma olhada. O Triumph Experience é uma ação oficial da marca inglesa que proporciona uma experiência incrível, mesclando riquíssimo aprendizado em pilotagem e muita diversão. Apesar de bastante cansativo por ser um dia inteiro fazendo os exercícios propostos, só quem já teve a oportunidade de fazer tem real noção do quanto é divertido, o que torna o aprendizado ainda mais rápido e prazeroso. Um aspecto que me chamou muito a atenção em relação a esse curso foi o fato do motociclista não precisar ser proprietário de uma Triumph, pois a marca disponibiliza as motos utilizadas no curso com direito à troca imediata da moto no caso de uma quebra. Mas quem tiver uma Triumph Tiger e preferir, pode fazer com a sua própria moto, o que reduz bastante o valor pago pelo curso.
Oferecido nos módulos Fundamental e Avançado, se mostra muito interessante àqueles que precisam aprimorar a sua técnica de pilotagem e entender os seus limites e os da motocicleta, além de conhecer toda a tecnologia embarcada nela. Ideal para quem não usa moto fora de estrada, pois aumenta o controle e a sensibilidade devido à pouca aderência e à irregularidade do terreno, e fundamental para aqueles que gostam de viajar e enfrentam trechos de solo instável. O dia de curso começa cedinho, às 8h30 da manhã, com uma aula teórica de pouco mais de 1 hora de duração, bastante completa e instrutiva. E em seguida já vai todo mundo para as respectivas motos iniciar as atividades práticas, que vão até o sol se pôr. Durante essas atividades práticas, é dado um foco muito direcionado e preciso a cada um dos fundamentos básicos de uma boa pilotagem off-road, treinando ativamente ações como posição de pilotagem, manobras em baixa velocidade, subidas e descidas, visualização de obstáculos, frenagem, passagem em inúmeros obstáculos naturais, entre outros princípios. Os tombos são super comuns e acontecem principalmente nos exercícios de piso menos rígido, como a passagem na brita e na areia, e também nas práticas de frenagem brusca. Um fato curioso é a quantidade de manetes quebradas no decorrer do dia, rendendo até piadas internas por conta dos instrutores. Segundo os instrutores Pablo Berardi e Thales Monteiro, esse é um acontecimento super comum, pois normalmente é a primeira parte da moto que vai ao chão nas quedas, e a quantidade de manetes que tem que ser repostas durante o curso é sempre bem grande. Outro exercício que inicialmente gerou um pouco de medo na maioria dos participantes foi a travessia do lago, mas no final das contas se mostrou como um dos pontos altos entre os exercícios práticos, e depois da primeira passagem todos quiseram repetir a dose. Confesso que o Triumph Experience Off-Road superou muito as minhas expectativas, em todos os aspectos, pois além do vasto conteúdo programático oferecido, do grande grau de conhecimento e qualidade dos instrutores e o ambiente descontraído e proveitoso, a Triumph oferece uma infraestrutura invejável, com requinte e capricho nos mínimos detalhes, que vão desde os serviços oferecidos, como as refeições, hidratação, UTI móvel e tudo mais, passando pelos brindes dados aos participantes e indo até o zelo com os pilotos e seu equipamento. Aproveito para agradecer a Triumph pelo convite e oportunidade de acompanhar de perto essa iniciativa fantástica, e também para indicar a todos os interessados em pilotagem fora de estrada, seja para aprender ou para aprimorar as técnicas. Que façam o curso, pois vale muito a pena e deixará um grande legado para as suas brincadeiras fora de estrada e toda a sua vida em duas rodas. Quem quiser saber mais é só acessar o site www.triumphexperience.com.br e se informar dos detalhes. Depois do programa especial em homenagem às mulheres motociclistas, hoje continuamos com a quarta parte da série especial sobre a história da motocicleta. Confere aí. Seguindo a história com a evolução das motocicletas, chegamos ao momento onde foram criadas algumas das principais marcas atuais, que surgiram em meados do século XX, entre 1946 e 1955, com respectivamente Honda em 1946, Suzuki em 1952, Kawasaki em 1954 e Yamaha em 1955, para fazer companhia e concorrência às já bem estabelecidas Triumph e Harley Davidson, que surgiram no início do século. Em 1946, surgem os pneus radiais,
criados pela Michelin, melhorando ainda mais a qualidade dos pneus, que vivenciavam uma corrida industrial paralela com grande disputa entre os fabricantes da época. Já em sua segunda geração, os scooters seguem com um progresso avassalador em qualidade, tecnologia, conforto e especialmente em popularidade, captando uma boa fatia do mercado, principalmente o europeu, e criando um estilo de vida paralelo ao das motocicletas convencionais, pela praticidade e versatilidade. A preocupação com a segurança começou a surgir devido ao grande aumento no índice de acidentes fatais, com alguns países passando a agregar em sua legislação a obrigatoriedade do uso do equipamento principal de proteção do motociclista, o capacete, por volta da década de 1960. Essa foi uma época em que os eventos esportivos em duas rodas se avolumavam cada vez mais, influenciando diretamente no avanço tecnológico das motos e de todos os seus componentes, deixando-as cada vez mais seguras, robustas, velozes e prazerosas de se pilotar, consolidando a motocicleta como um objeto de desejo e um estilo de vida. Tem uma moto conceito que está rodando a internet e gerando uma certa polêmica devido aos boatos sobre sua real entrada ou não em linha de produção, que é a Chak Molod. Um projeto bastante ousado desenvolvido pelo designer russo Igor Chak, que alega ter criado a moto mais segura do mundo. Baseada na Honda CBR 1000 RR 2013, a Molot é uma super esportiva dotada de volumosa tecnologia embarcada, voltada em especial à segurança do piloto, que incluem, por exemplo, sensores de distância que promovem a leitura do entorno da moto e têm o objetivo de proporcionar a frenagem automática, independente de ação do piloto, no caso de um iminente impacto com outro veículo ou com algum obstáculo. É dotada de um design extremamente particular, que divide bastante as opiniões. Segundo o autor do projeto, a ideia seria que a moto entrasse em produção a partir de 2015, produzida com materiais de primeiríssima linha e feita à mão, com atenção aos mínimos detalhes, focando em virar objeto de desejo dos motociclistas. O que você acha? Vamos aguardar para ver se é apenas um sonho do criativo designer ou se será mais uma máquina a deixar sua marca nas estradas. O estilo naked cada vez mais se mostra como sendo um dos preferidos de boa parte dos motociclistas no Brasil. E a moto da avaliação de hoje é uma belíssima representante desse segmento. Eu estou falando da Kawasaki Z800, que encanta a quem vê e principalmente a quem pilota. Acompanhe aí. Transbordando esportividade com seu design invocado e robusto, que mescla linhas extremamente agressivas usando pequenas partes de carenagem e seus componentes estruturais como elementos estéticos, a Kawasaki Z800 é uma naked arrebatadora que atrai olhares curiosos por onde quer que passe. Dotada de motor 4 cilindros em linha, com 806 cm3, gerando 113 cavalos de potência e 8,5 kg de torque, mostra que a esportividade não fica só no visual, exibindo uma performance invejável com aceleração firme, forte e progressiva, totalmente na mão do piloto e com total ausência de vibração. Além disso, o som dos 4 cilindros trabalhando é algo surreal, um dos roncos originais mais bonitos que já conheci, e vem acompanhado de um belo escapamento. O câmbio de 6 marchas é excelente e proporciona trocas precisas e suaves, complementando um conjunto extremamente prazeroso de se pilotar, com excelente desempenho e tocada relativamente fácil. Nos testes rodei cerca de 2.000 km e o consumo de combustível foi razoável, oscilando entre 14,6 e 17,1 km com litro, dependendo obviamente da tocada do piloto, o que proporciona uma autonomia interessante, tendo em vista a capacidade de 17 litros de gasolina no tanque. Conta com um bom sistema de freios, plenamente compatível com a máquina, composto de disco duplo na dianteira e simples na traseira, com pegada bastante sensível, exigindo pouca força do piloto no acionamento. O modelo oferece versões com ou sem sistema de freios ABS,
E o da avaliação foi a versão com sistema embarcado, que se mostrou muito eficiente. Com entre-eixos curto, a ciclística da Z é excelente, proporcionando ao piloto fazer curvas com bastante inclinação e grande segurança. Apesar de seu peso elevado, com 231 kg na versão com ABS, o que requer um pouco de cuidado no contorno de determinadas curvas. O conjunto de suspensão trabalha bem, proporcionando segurança e estabilidade ao piloto, influenciando diretamente na ciclística avançada. No período de testes, apresentou um bom comportamento no uso urbano, mas pode ser uma moto cansativa pelo seu peso e por ter jogo de guidão muito travado, esterça pouco, o que atrapalha demais em manobras de baixa velocidade ou de estacionamento. Em relação ao conforto, a Z800 veste a modelagem esportiva, oferecendo uma ergonomia mais agressiva, com postura mais projetada para frente. Mas é confortável, apesar do banco duro demais, que incomoda um bocado em trajetos mais longos. Para a garupa, a situação é semelhante, mas com as pernas bem elevadas e banco pequeno, deixando em posição não muito confortável. As alças de segurança ficam abaixo do banco da garupa, integradas com a rabeta. O painel de instrumentos, totalmente digital e com ênfase para o contagiros vertical na parte central, é muito bonito, bastante completo e bem distribuído, proporcionando fácil e rápida leitura das informações. Em todos os aspectos, a Z800 veio de fato como uma plena evolução de sua antecessora, a Z750, sendo uma motocicleta pronta para atender por completo aos motociclistas mais exigentes. Uma naked que esbanja a esportividade com um motor fantástico, tendo todos os atributos para ser uma ótima parceira de estrada. E o Duas Rodas News de hoje fica por aqui, mas não deixe de participar enviando suas sugestões, dúvidas e tudo mais pelo site ou pelo Facebook. Lembrando que você pode assistir ao programa de qualquer lugar do mundo pelo site da Luau TV ou pelo site do Duas Rodas News. E também pode rever os programas antigos pelo canal do YouTube. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.